Então, pessoal, bom dia mais uma vez para vocês, tá? A gente vai iniciar a aula fazendo a correção do exercício que ficou para casa ontem, páginas 42 e 43 do livro didático. E, em seguida, nós vamos falar sobre as produções de análise das fake news. Ok? Então, a gente já começou aqui fazendo a correção da questão 28. E vamos continuar seguindo. Pessoal, vocês estão escutando algum barulho aí que está incomodando vocês? Não. Ah, tá ok. É porque aqui o vizinho tá com o som alto ligado. E eu já falei que eu dou aula na parte da manhã, mas não adiantou muito não. Então, sim, sobre o que vocês falaram sobre a cultura do descartável está correto. Todas essas questões de uso desnecessários de utensílios de plástico, o que a Maju colocou também passa essa ideia da cultura do descartável, que são esses objetos que a gente chega em determinados locais, né? De, como eu posso falar, uso coletivo, como, por exemplo, a gente chega em um ambiente, numa recepção de algum prédio, de algum lugar, e sempre vai ter copos de plástico para a gente tomar água, a gente vai para uma festa que tem uma grande quantidade de pessoas. Também é comum encontrar esses utensílios de plástico, e isso aí acaba causando essa cultura, né? A gente vai normalizando o uso desses utensílios, mas a gente sabe que tudo isso gera uma consequência. Na questão 29, nós temos aí, segundo o texto, a proibição dos canudos plásticos acaba com a cultura do descartável? Sim ou não? E justifique sua resposta. Eu coloquei não, mas já é um bom início. Boa. E aí, mais alguém colocou alguma coisa? Alguém disse que sim, que só proibindo os canudos já acaba com essa cultura? Ou alguém colocou algum... Eu coloquei. Era dos canudos, né? Eu falei que não é o suficiente, já que existem vários outros utensílios que fazem a mesma coisa ou até pior. Isso mesmo. Mas Porque aí... assim, Sim. pode falar, tô ouvindo. Mas vamos pensar aí, a gente já proibindo os canudos de plástico, qual vai ser o impacto que a sociedade vai ter? Vai parar de usar o canudo de plástico. Não, professor, porque... Não, eu acho que é assim, pode até chegar a conscientizar, pô, você tá proibindo é por causa do plástico e tal. Mas tem muito aquele negócio de assim, do que adianta você parar de usar o canudo se você continua usando um monte de garrafa, assim, que você joga depois em um lugar inapropriado, sacola plástica, você não usa aquela sacola descartável. Então, assim... Eu acho que já é uma coisa a menos, né? Tipo, se diminuir os canudos, já é uma coisa a menos do que as garrafas, os copos de plástico. Uhum. Eu acho que é uma coisa a menos, realmente. Mas, assim, eu acho que se fosse para começar um movimento contra essas coisas que realmente fazem mal ao ecossistema e também a vida de animais, que fala sobre isso, engloba isso, eu acho que deveria começar, assim, pegando tudo. Olha, vamos parar aqui, vamos trocar. Tem tanta coisa que a gente pode continuar usando para não precisar jogar fora depois. Só que, para mim, você só pegar, ó, não usa mais canudo, beleza, tá. A gente tem que pensar que, tipo assim, querendo ou não, há uma naturalização disso, de você comprar alguma coisa em algum lugar, eu já ia falar o nome da marca, um refrigerante, alguma coisa, e as pessoas já te dão com um canudo. Tipo assim, é muito natural você já receber as coisas com um canudo. Essas questões de líquido. E se existisse uma proibição, uma lei que proibição, não sei nem se existe, o que causaria? Uma reflexão, porque as pessoas iriam sentir esse impacto de uma coisa que é totalmente natural, a gente de princípio iria sentir falta. Eu parei de usar canudo de plástico, aí nessa época de pandemia, quando eu peço alguma coisa por delivery, geralmente eles mandam um canudo, mesmo assim.
E eu me sinto mal, porque, tipo assim, mesmo eu não utilizando, mas eu vou descartar aquilo ali, que eu não vou ficar guardando, infelizmente. E eu acredito que as pessoas começariam a refletir sobre, então se a gente não está utilizando o canudo, então vamos tentar agora parar de utilizar, sei lá, o copo de plástico, depois outras coisas de plástico, e aí em pequenos passos, que a gente sabe também que a mudança não acontece assim, pá, do dia para a noite. Mas a gente, em poucos passos, iria começando a desconstruir essa cultura do descartável. Mas eu acredito que essa proibição de canudos de plástico seria um grande passo. Entenderam? Sim. Sim. 30ª questão. No primeiro parágrafo é um exemplo de complemento nominal. Assinale-o. Qual é o complemento nominal que a gente encontra aí no primeiro parágrafo? Plásticos? Os canudos plásticos são um ótimo exemplo de invenção De líquidos. deturpada. Criados para facilitar a ingestão de líquidos por pessoas com alguma dificuldade. Tornam-se o oferecimento natural e desnecessário em bares e restaurantes. Um ótimo negócio para quem fabrica e vende esse produto, que até então tinha consumo ínfimo, desculpa, eu estou péssimo, por comodidade ou por aparência. Seu uso se multiplicou e, como todo material descartável, finalmente acabou ganhando a justa alcunha de vilão do meio ambiente. O que é que nós temos aqui? Nós precisamos procurar um complemento nominal a partir de um substantivo que está recebendo esse complemento de uma informação a mais. Plástico, a gente tem os canudos plásticos são, então a gente tem aí meio que não um complemento nominal, mas um adjunto adnominal. Quando a gente vai para de líquidos, criados para facilitar a ingestão de líquidos, a gente tem o quê? O quê? Hã? Professor, repita a pergunta. Que eu não... Uma No primeiro preposição? parágrafo, a gente eu li, acabei de ler ele, a gente teria que procurar o complemento nominal e assinalar. Então, ele traz aí plástico de líquidos e descartáveis. Quando a gente vem fazer a análise de plásticos, onde é que plástico está inserido, que é aqui nessa primeira parte, antes do primeiro ponto, a gente tem os canudos plásticos, são ótimos exemplos de invenção deturpada. O uso de plásticos aí, ele está como complemento nominal? Não. Ele está como adjunto adnominal. Então, aí a gente já vai para o segundo. Criados para facilitar a ingestão de líquidos por pessoas com alguma dificuldade. Esse de líquidos aí, ele está como adjunto adnominal ou como complemento nominal? Complemento nominal. Vamos dar uma seguradinha nele aí. Vamos para a última. Necessário, um ótimo negócio. E como todo material descartável, finalmente acabou ganhando a justa alcunha por ser vilão do meio ambiente. Esse, com certeza, não é, porque ele está aí como meio que como núcleo. Então, ele não está como complemento. Então, a única que a gente tem realmente um complemento nominal é de líquidos, que ele está fazendo o complemento de qual substantivo? Ingestão. Isso mesmo. Vejam aí que eu posso falar. Criados para facilitar a ingestão. Mas é a ingestão de qualquer coisa que a gente está falando? Não, a gente está falando da ingestão de líquidos. Entenderam a questão? Ingestão é adjetivo? Oi? Ingestão é adjetivo? Substantivo. Ah, tá. Não, porque o senhor falou que era adjetivo, eu fiquei perdida. Não. O complemento nominal pode ser de um adjetivo ou de um substantivo. Uhum. Aí, nesse caso aqui, ele é um substantivo. Considerando a frase, que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis?
Transcreva a oração subordinada substantiva completiva nominal. Qual é a nossa oração subordinada aí? A possibilidade de oferecer copos duráveis. Tira possibilidade. Eu coloquei de oferecer copos duráveis. Isso mesmo. Possibilidade é o nosso complemento. É o nosso substantivo que liga a necessidade do complemento, de oferecer copos duráveis. Isso na letra A. E na letra B nós temos reescreva a oração subordinada na forma desenvolvida. Então a gente tem ela aí na forma reduzida, por quê? Porque tá sem o quê? Tá sem o que, tá no infinitivo, vejam aí, oferecer. E agora a gente tem que transformar ela em desenvolvida, que ficaria como? Que Que tal tal? avaliar, Sim, pode dizer. que tal avaliar a possibilidade de que ofereçamos copos descartáveis? Quase. De que Servimos. Pode ser que tal avaliar a possível oferta de copos duráveis? Possível o quê? de que Oferta. sejam, para ficar em concordância, oferecidos copos duráveis. Quem foi que falou que quase acertou? Foi Júlia? Sociane. Eu que falei ofereçamos. Ai, foi meio errado aí. Você foi no caminho certo, mas você precisou só fazer essa concordância, que sejam oferecidos copos duráveis. Ok. Vamos agora para a última questão, a questão 32. Complete as lacunas com as preposições adequadas. Observe que essa preposição introduz em complementos nominais ou orações subordinadas substantivas completivas nominais. Então, nós vamos ter aí, em alguns casos, né, as nossas preposições e elas precisam estar de acordo com a ligação da completiva nominal, como a gente viu no nosso assunto anterior. Letra A. A sociedade não pode manter-se alheia. A. Dá. A. Mas depois do A a gente tem poluição. Então a gente vai ter o que nesse A? Crase. O mesmo. A fica melhor nesse uso, porque o da ele fica muito... como é que eu posso falar? Incompleto. Não faz a junção, a conexão correta. O ser humano já tem condições De? de... Botei aqui também. Isso Eu mesmo. coloquei para. Não, para é mais indicativo. O de já apresenta mais essa condição de se livrar dos produtos descartáveis. Tá bom. Os plásticos descartáveis são cruéis. Para. Não, para os seres humanos. Vocês nunca usam essa preposição, eu já estou percebendo. Qual? Como? Com Com ou como? os seres marinhos. Mas nunca uso essa preposição. Usa não, né? Raramente. A maioria dos cidadãos está disposta A. A adotar? Baseado. Crase. não está no infinitivo, adotar. Mas não precisa colocar crase. Não. Letra E. Os plásticos descartáveis são incompatíveis Pelo. Ah. Com. com, isso mesmo. Olha, lá vem, mas nem usa. O ser humano tem que se mostrar generoso Para a natureza? Pela. Pela. Com. Com. com Com. Tá bom, não.
Um beijo. É mais uma questão de realmente prática. Pode apagar? Pode. Pode. Deixa eu só... Vamos lá, eu quero começar agora a... Hoje não vai ter atividade para casa, tá, pessoal? Desde que a dedicação de vocês sejam para a elaboração do trabalho. Sempre que eu não passo atividade para casa, já é pensando, porque vocês já têm um trabalho para apresentar sexta-feira, depois de amanhã. Então, vocês precisam de tempo. Então, hoje, já quem não tem grupo, aí eu já indiquei as pessoas que estão com poucos integrantes, né? Procurem a Cecília, procurem o Vitor, o Rafael Vitor, e tentem se enquadrar nesses grupos, entrarem aí nesses grupos para participarem. Também tem o da Estela ainda que tem vaga, mas ela já está com um grande número de participantes. E hoje eu vou querer ouvir sobre a produção da análise das fake news. Eu queria começar com o grupo de Estela, que eles falaram sobre 3 tipos de fake news, não foi? Notícias tendenciosas, notícias Híbridas e paródias. híbridas e notícias paródicas. Isso mesmo. Como foi a produção? Como foi que vocês buscaram explicar primeiramente para quem estava lendo o que era cada tipo de notícia e como vocês procuraram, vocês criaram, foi os exemplos, alguns exemplos, vocês foram criadores de fake news? Foi. O híbridas e o paródicas a gente criou porque a gente pesquisou, todos pesquisaram e ninguém achou nada. A gente resolveu criar para não deixar em branco. Isso. Aí vocês começaram com notícias tendenciosas. Como foi aí explicar o que é uma notícia tendenciosa? Para vocês, como vocês entenderam o que é uma notícia tendenciosa? Tombinho. É a Giovana que tem que falar. Giovana! Ela não tá não na chamada. Oxi. Ela correu. Enfim, pessoal, eu não fiquei com tendenciosa, eu fiquei com híbridas e paródicas. Posso falar? Pode. As notícias híbridas são chamadas sensacionalistas para chamar a atenção do leitor, mas o texto não se remete ao tema. Aí, o exemplo que a gente inventou foi: NASA descobre possibilidade de novo planeta com as mesmas características da Terra. Segundo cientistas da NASA, na sua viagem ao espaço em 2017, foi descoberto um planeta com sons que se remetem a criaturas com vida terrestre. E as paródicas são prejudiciais quando vinculam o preconceito. E o exemplo que a gente... Pera, deixa eu falar um pouquinho. A notícia híbrida, a gente fez assim. A gente criou um título e o texto, a gente meio que distorceu um pouco do que a gente usou para chamar a atenção, sabe? Tipo, a gente usou um título como se a notícia fosse, tipo assim, o planeta foi descoberto agora, como se ele já existisse, só que no título explica que ele ainda não existe e que isso é uma possibilidade. Aí foi isso que a gente entendeu sobre a notícia híbrida. Foi para dar mais e para chamar mais atenção do leitor. Mesmo. E a paródia? As paródicas, o exemplo que a gente fez foi que grupo de jovens faz debate contra manifestações racistas. Na tarde dessa sexta-feira, na Avenida Paulista, um grupo de 9 pessoas brancas invade uma manifestação racista para dar seu posicionamento contrário àquilo, mas infelizmente acaba em briga com 4 jovens negros mortos por espancamento. Isso mesmo. Então, pessoal, os demais que estão aqui conseguiram compreender como se dá Professor, as notícias tendenciosas, as paródicas e as híbridas? Gigi falou que não pôde participar porque ela está sem internet. Ok, sem problema. A tendenciosa, a gente achou uma que... Vocês estão escutando um barulho? Não, tá tudo normal. A gente encontrou uma notícia que era um homem. Ele fez um vídeo falando que a cloroquina e outro remédio lá que eu não tô lembrada agora, eles poderiam ser substituídos pelo consumo da casca de algumas frutas cítricas. E aí
A gente sabe que isso é uma notícia falsa, porque quando eu encontrei essa informação, lá estava explicando do que era composta as cascas e que a fruta ela serve para outras coisas, mas não, como é? O remédio Pra não curar. era composto com aquelas substâncias, Isso entende? mesmo. Uhum. Ótimo, ótimo. Então praticamente foi isso. A gente foi debatendo qual se encaixaria melhor para uma notícia fake, onde as pessoas teriam curiosidade para ver e também para falar o significado de cada notícia. Isso A gente mesmo. chegou a uma conclusão e ficou o trabalho. Muito bom. Aí a gente tentou chamar a atenção pelo título e pelas imagens também que a gente pegou. Ficou muito Professor, aí Estela lhe mandou pelo WhatsApp o PDF porque ela não sabia enviar pelo Classroom. Aí eu marquei lá Eu como enviei concluída pelo porque eu, Classroom também. Me eu enviou, ela marquei lá enviou pelo como Classroom e concluída. pelo WhatsApp, o arquivo completo. Aí eu marquei lá como concluída porque o senhor disse que só precisavam enviar. Aí eu marquei lá só pra não ficar como que eu não fiz. Aí eu estranhei quando apareceu porque ela estava no outro grupo. Mas Mas tá nem tudo precisava enviar, né? tá correto. Ficou muito bom o trabalho de vocês, bem desenvolvido, bem explicado, e os exemplos também ficaram massa, legais. Só não saem aí espalhando os exemplos, porque senão vocês vão estar espalhando fake news. O próximo grupo que eu quero ouvir é o de Cecília e o de Bianca. Me digam aí. Também gostei bastante do trabalho de vocês, meninas, ficou muito bom. Como foi a produção do trabalho de vocês? Vocês ficaram com as caça-cliques. Eu estou aqui abrindo só o trabalho de vocês para poder acompanhar. Como vocês buscaram explicar o que é uma notícia caça-cliques e como vocês fizeram aí a análise do exemplo que vocês encontraram? Bom, eu fiquei com a parte da pesquisa e Bianca ficou com a parte de, tipo, montar o trabalho todinho. Aí, como eu vi que eu tinha ficado com caça-cliques, aí eu pesquisei na internet a melhor forma de explicar o que era. Aí eu peguei alguns parágrafos e coloquei lá em ordem e é isso. Como você define notícia caça-clique? Bom, tipo, são títulos curiosos, como tá aí na pesquisa, que tipo colocam um título tendencioso para atrair as pessoas, mas provavelmente é tipo ou mentira ou uma coisa muito muito impressionante, que não é verdade quando você vai ler. Isso mesmo. E o exemplo, como foi que vocês fizeram a análise desse exemplo para classificar ele como fake news e como caça-clique? Bom, como eu tava vendo o que era, aí eu vi como era o que era uma caça-cliques, aí eu fui pesquisar. Aí eu achei esse exemplo do perder tipo 10 quilos em até uma semana e eu fiquei tipo, não, Brasil, isso não pode ser verdade. Então, eu fui Não é ler tão o que era uma caça-cliques e é isso, aí eu achei. Oi? Bianca, pode falar agora. Ah, Não era Bianca, não, era eu. Desculpa que eu me exaltei. É que assim, em relação ao que ela falou sobre como assim perder peso em. Professor, eu não tô entendendo esse momento da aula. O que tá acontecendo? Que eu tô meio. a gente teve um trabalho sobre fake news Hum. e cada pessoa teve grupos e os grupos ficaram responsáveis por pesquisar um tipo de fake news. As fake news têm vários tipos. Tem caça-cliques, tendenciosas, tem notícias paródicas, híbridas. E aí os grupos tiveram que falaram comigo, eu dei um tema para eles pesquisarem, eles pesquisaram e explicaram por que, encontraram uma fake news, explicaram por que aquilo era fake news e por que ela estava classificada como caça-clique, por que ela estava classificada como híbrida, entendeu? Como assim? Híbrido não é uma mistura quando pega duas coisas e junto. Isso. Aí a notícia fake news híbrida, ela tem duas intenções. Ela vem com uma intenção que é o título chamativo, né? Mas ele foge. Ele, tipo, chama você, capta você por dizer que é tal coisa, um título super tendencioso, mas quando você vai ler, não se trata daquilo.
Ah, tipo assim, por exemplo, esses dias eu tava no Twitter e eu vi que colocaram assim, João Guilherme, que é aquele menino lá. Não sei se ele é namorado da Alessia Manoela, da Jade. E, enfim, tava lá, João Guilherme sai do armário. Aí, tipo, lendo isso, todo mundo pensa o quê? Que ele agora se declara como gay. Mas não, ele literalmente saía do armário dele, que era um guarda-roupa lá, e só chamou a atenção. Eu jurava que ele era gay quando eu vi aquele Pronto, negócio. aí Então, isso aí já gera uma fake news, não é uma notícia verídica, né? E você acha que é outra coisa partindo do tema, aí já é uma fake news classificada como híbrida. entendi. Ok, é isso. Vamos lá, Bianca, fala aí da sua produção. Como foi para você a produção, a classificação e a análise da notícia? Pra falar a verdade, como o Cecília já tinha organizado bem direitinho, eu só precisei mesmo colocar na folha e pegar a foto. Só que notícias caça-clique, a fake news caça-clique, ela não é muito difícil de entender. É só você imaginar um tema que é muito sensacionalista, alguma coisa que vem para te impressionar. E nem sempre é verídico. E normalmente as coisas que falam, você vai emagrecer em 14 semanas e não sei o quê, normalmente são as mais comuns. Isso mesmo. Para finalizar, só por conta do tempo, a gente só tem mais 5 minutinhos de aula. Rafael Vitor e Abdias, como foi a pesquisa de vocês, a análise? Deixa eu só encontrar aqui o arquivo de vocês. Mas já podem ir falando. Foi legal. Oi? Fala aí, Abdias. Como foi você buscar explicar o estilo de fake news e como foi... Aqui, encontrei. A de vocês, pode falar. Como foi procurar a fake news e como foi analisar a fake news? Eu consegui entender, eu acho que eu tentei falar, eu e Rafael, né? Sim, vocês fizeram. Vocês levantaram aí, explicaram a partir de uma manchete de um jornal em inglês o que era fake news de um tema. Me explica aí, como foi que vocês fizeram a leitura, o que vocês consideraram para considerar ela uma fake news? Ela, porque o jornal tinha apresentado uma notícia, essa notícia tinha sido, não foi uma notícia verídica, foi uma notícia falsa. Aí depois saiu um negócio de justiça lá, falou, aí saiu que o jornal tinha apresentado essa notícia errada, falsa, se passando por uma verdadeira. E você, Rafael? Eles ficaram com qual fake news? Tendenciosas também, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Porque tá um monte de arquivo aqui. Foi tendenciosa, não foi? Pessoal, só tem 4 minutos. Foi? Só tem 4 minutos. Eu vou encerrar para a ligação não cair no meio. Tá ok? O pessoal que está assistindo essa gravação, muito obrigado. Sem atividade para casa, a atividade é preparar o trabalho.